Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Estamos ao vivo. Glória a Deus. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o irmão Lucas. Entrei mais cedo hoje, irmã Isa. Nós estamos na cidade de Rio Negro, no Paraná. Eu pensei que Rio Negro era Santa Catarina, mas Rio Negro é Paraná. E estamos pregando, ontem pregamos, e iremos pregar hoje no congresso do Círculo de Oração. Foi uma bênção, vidas foram renovadas, vidas foram libertas, e glória a Deus, né? Glória a Jesus. E eu entrei agora para não deixar de fazer live, né, domingo. Mas alguns domingos que eu não consigo fazer live no horário da noite. Mas Deus vai dar graça. Meus irmãos, não deixe de comprar, né, o número do Fusca missionário. Está aí o Fusca. A gente precisa vender pelo menos 220 números para sortear. E a gente fez uma promoção agora de 3 números por R$100. Então, quando você entrar lá, irmãos, olha aqui, ó, você vai selecionar o número, você vai participar, aí você vai selecionar a forma de pagamento, e assim que você pagar, eles irão... Como é que fala? Eles irão automaticamente gerar o seu número. É automático. Então, é bem simples, né? É bem simples. Você entrou na página, se você for pagar um é R$50 e 3 é R$99. Aparece aqui embaixo o número. E aí, assim sucessivamente. E se você já comprou, adquira mais um, envie para os seus amigos. Eu quero sortear esse Fusca, irmãos, agora, no começo de dezembro. No começo de dezembro. E eu vou dizer por quê. Porque eu vou viajar dia 14 para o Natal Missionário na África. E então eu quero sortear e ver se entrega esse Fusca antes de eu ir para o Natal Missionário. Ele está lá, guardadinho, revisadinho, com óleo trocado, pronto para ir para a garagem de alguém que vai fazer uso desse Fusca. Além de você ser um privilegiado de estar abençoando a obra de Deus, você pode ser abençoado. Então, é uma forma de você ajudar, e se você tem um sonho, né? Tem muita gente que comprou esse pastor, se eu ganhar, eu vou deixar ele com o Senhor. Eu espero que alguém ganhe, irmãos. Eu espero que alguém ganhe, né? E eu sei que esse Fusca, ele vai para alguém que deve estar orando e tem o sonho de ganhar ou está com uma necessidade, porque a partir do momento que for seu, você faz do Fusca o que você quiser. Se quiser vender, gerar dinheiro, é seu, em nome de Jesus. Amém? Aí, ó, a irmã Maria sempre desejou ter um Fusca. Agora, esse Fusca é diferenciado, né, meu irmão? Esse Fusca é diferenciado. E quem ganhar ainda vai ter o privilégio de ir na minha casa buscar o Fusca, tomar café, almoçar,
no horário que estiver ali, vai ser muito bem-vindo na nossa casa. Amém? Deus abençoe. Não deixe também de nos ajudar, irmãos. A gente está com 2 obras, eu tenho que mandar daqui a pouco, né? Eu tenho que mandar o valor dos pedreiros e da alimentação dos nossos trabalhadores da construção das igrejas lá no Amazonas. Daqui a pouco a gente vai estar enviando. A gente está gastando R$600 de alimentação por semana, que é um batalhão de homens trabalhando. Mas a obra não para, a obra é de Deus, e o nome do Senhor continuará sendo glorificado, né? Continuará sendo glorificado. A gente tem aí muitos compromissos, graças a Deus. Esse mês, todos os nossos missionários, né? Todos os nossos missionários já receberam a sua ajuda, né? Graças a Deus, todos os colaboradores foram abençoados e o nome do Senhor tem sido glorificado. Deus abençoe o irmão Sérgio. Agora, o irmão Sérgio é TikToker, eu vi o vídeo dele. A tia Cristianinha fez um monte de TikToker agora, tem um monte de irmãos e irmãs fazendo lives no TikTok e interagindo no TikTok para gerar uma renda extra. Deus abençoe, dá certo, tá? O negócio é perseverar, as pessoas desistem muito fácil. A internet é um lugar que você precisa perseverar para o trabalho dar certo. Meus irmãos, eu vou começar hoje falando com vocês um assunto muito sério, mas é muito sério mesmo que a gente vai falar. É um caso que aconteceu no ano de 2023, mas que repercutiu essa semana novamente, de uma criança, né, de 11 anos que foi internada em um hospital psiquiátrico, e essa criança, ela foi internada em um hospital psiquiátrico por causa do uso excessivo de telas. O uso excessivo de telas. E tem um vídeo aqui de um alerta, deixa eu colocar esse vídeo para vocês, ó. 11 anos, ela foi parar numa clínica psiquiátrica. Crise de ansiedade, automutilação, insônia. O diagnóstico? Burnout digital. Uma criança dopada por tela. E isso tá mais perto do seu filho do que você imagina. Então já compartilha esse vídeo agora, porque o que você vai ouvir pode salvar não só o seu filho, mas os filhos de outras mães. Ela passava quase 10 horas por dia com o celular, colado no rosto, sozinha, pulando de vídeo em vídeo, enquanto os pais trabalhavam. Até que um dia, ela quebrou tudo, chorava, gritava, se batia e ninguém sabia mais o que fazer. E isso, gente, foi no Brasil mesmo. Não é um caso isolado. Isso é o que está acontecendo com uma geração inteira. Crianças com 5, 6, 7 anos, com sintomas reais de esgotamento mental. Um estudo publicado pela JAMA Pediatrics mostrou que crianças que ficam horas na frente da tela têm afinamento dessa parte aqui, ó, o córtex pré-frontal. Só que essa parte do cérebro é responsável por foco, linguagem e controle emocional. Ou seja, o cérebro do seu filho está sendo destruído pelas telas. E o resultado, você já sabe. Diagnóstico de TDAH e TEA errado. Crise de ansiedade, birra, raiva, choro, isolamento, dificuldade para comer, dormir e principalmente para te obedecer. Isso não é normal. Não é só uma fase e não vai passar. Ou muda, ou só vai piorar. Porque tablet não é babá. E até no novo Toy Story 5, tem um vilão sendo um tablet. Se você quer tirar seu filho da tela, sem grito, sem culpa, sem guerra, comenta aqui embaixo quantas horas ele fica por dia. Irmãos, olha só.
Imagine uma criança, ela foi internada no hospital psiquiátrico por burnout digital. Ela quebrou tudo dentro de casa, deu um ataque de fúria e ela ficou incontrolada. E a gente sabe, irmãos, a Bíblia fala muito de moderação, né? Muito de moderação. Então, ou nós somos moderados ou vamos ser controlados. Quando a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,12, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nada. O deixar dominar é o pecado. Então, quer dizer, tudo que é em excesso, que me domina, que me controla, é pecado. A gente fala de pecado muitas vezes de adultério, de bebida, disso, daquilo. E muitas das vezes a gente está cometendo um pecado não só conosco, a gente está cometendo um pecado na educação dos nossos filhos. Uso excessivo de tela é destruição do cérebro. Eu vou repetir. Uso excessivo de tela é destruição do cérebro de uma criança. Então, tudo que vai fazer ela interagir, comunicar, raciocinar, controlar a emoção está sendo destruído. É por isso que ela está rebelde, é por isso que ela está incontrolada, é por isso que ela não come, é por isso que ela responde, é por isso que ela faz birra, porque a área do cérebro dela, que era para estar assimilando todas essas coisas, está sendo destruída pelo uso excessivo de tela. E eu já disse aqui, faz tempo que eu não falo sobre esse assunto, mas é importante voltarmos a falar, que a gente está vendo muito, e isso está muito mesmo, algo assim assombroso, é ver crianças dentro de templo de culto a Deus, usando celulares no lugar de que é reservado para adoração. Vocês não têm noção como o cérebro dessa criança vai ficar se ela não assimilar o ambiente. O ambiente é espiritual. Por quê? Porque ela está vibrada no virtual. A minha visão sobre isso é como que se as pessoas estivessem sendo sugadas para dentro do virtual e as pessoas não conseguem mais assimilar, discernir o que é virtual e o que é real. Então, eu vou mostrar aqui já o caso de uma japonesa lá que terminou um noivado, criou um avatar no ChatGPT e casou com ele. Essa semana repercutiu na internet. Quer dizer, as pessoas estão preferindo o virtual do que o real. Vocês estão entendendo? As pessoas estão preferindo ser levadas ao mundo virtual do que ficar no mundo real. E isso é altamente prejudicial. Prejudicial. Então, essa matéria, seu filho se comporta mal, o uso de telas pode ser a causa, entenda. Estudo aponta que relação entre o uso excessivo de telas com problemas socioemocionais como ansiedade, depressão, hiperatividade e agressividade. Então, olha lá, seu filho não te escuta, ele espeneia, grita quando fica bravo, você não pode precisar repensar o tempo de tela dele. Você pode e precisa repensar o tempo de tela dele. De acordo com um artigo publicado na segunda-feira, numa clínica americana, um periódico da Associação Americana de Psicologia. Quanto mais tempo as crianças passam olhando na tela, maior a probabilidade de suas ações e sentimentos não corresponderem às expectativas para seu estágio de desenvolvimento. De acordo com uma meta analisada de 117 estudos com crianças menores de 10 anos,
e-mail quando a pesquisa começou. Esses problemas socioemocionais incluem ansiedade, depressão, hiperatividade e agressividade. A associação foi pequena, mas significativa, especialmente para meninas. Os estudos foram elaborados de diferentes maneiras, mas o panorama geral mostrou que problemas ocorriam quando crianças com menos de 2 anos tinham qualquer tempo de tela, além de videochamada. Quando crianças de 2 a 5 anos tinham mais de 1 hora por dia de tempo de tela, e quando crianças mais velhas tinham mais de 2 horas por dia de tempo de tela. Crianças que passam muito tempo em jogos estavam particularmente em risco, e crianças de 6 a 10 anos eram mais propensas a desenvolver problemas socioemocionais do que crianças com 5 anos ou menos. Além do mais, crianças que experimentavam esse desafio tendiam a recorrer ainda mais às telas para lidar com a situação, o que poderia exacerbar o problema. Isso era especialmente o caso de meninos. O alto uso de telas não é apenas uma causa de problemas, às vezes é um sintoma, afirma a autora principal, Roberta Pires. Em muitos casos, crianças que já estão lutando emocionalmente recorrem às telas, especialmente os videogames, como forma de lidar ou escapar, afirma Vasconcelos, que é professora associada da Universidade da Austrália. Embora isso possa oferecer alívio a curto prazo, com o tempo pode prendê-lo em um ciclo que reforça essa dificuldade emocional. Então, tá aí, irmãos, tem muito estudo que comprova que o uso excessivo de telas está causando um prejuízo enorme no comportamento de uma geração inteira. De uma geração inteira. Então, eu digo assim, a ideia é diminuir, né, para menos de 2 horas por dia. Irmãos, na minha casa, né, eu digo assim, é uma luta, mas a gente tenta dentro desse prazo de 2 horas por dia com telas. E sempre monitorando o que está vendo, né? Então, veja bem, é algo assustador, porque, deixa eu mostrar aqui, essa japonesa, cadê a japonesa? Está aqui, ó. A japonesa que se frustrou emocionalmente, ela se frustrou emocionalmente com 32 anos, ó, casa com IA que ela mesma criou no ChatGPT após fim de noivado. E parece absurdo, mas está aí ela casando. A japonesa casou com uma persona da inteligência artificial, criada pelo ChatGPT em uma cerimônia que combinou o mundo real do virtual. Olha isso. Alguém imaginava ver um negócio desse? Uma mulher, veja bem, irmão, é ela que criou o noivo que ela casou, tá? Não é não é algo que ela encontrou na internet, ela criou o avatar, ela criou o avatar, ela criou, e esse avatar
casou com ela. Casou com ela. E aí, as pessoas acham que isso é brincadeira. Irmãos, vocês viram também uma americana, né? Só para vocês entenderem, principalmente Roblox. Ela foi presa deixa eu ver aqui. Ela mandou o irmão jogar, né? Ela mandou... Não estou achando a matéria aqui, mas ela mandou o irmão jogar a criança, o irmão dela de 2 anos, e cortar os pais. E a criança obedeceu. Então, imagine, ela foi presa, essa americana foi presa por tamanha maldade. Então, assim, as pessoas, hoje, elas não assimilam, o virtual parece real e o real parece que se tornou algo assim de segundo plano. Então, eu digo assim, um alerta a todos que têm crianças em casa, né? Uso excessivo de telas está levando crianças a serem internadas em hospital psiquiátrico. Então, a gente precisa tomar muito, muito cuidado mesmo. Não é pouco. E também, irmãos, eu quero dar um alerta sobre o novo desenho da Patrulha Canina. Um novo desenho porque as pessoas... Era um desenho totalmente que não tinha muita coisa, não tinha, mas agora é um desenho que está dentro da agenda woke, né? Então, hoje, são vários desenhos animados. Olha lá, ó. Série infantil Patrulha Canina tem personagem trans. Episódio foi escrito por ativista não binário e gerou críticas nos Estados Unidos. A série infantil Patrulha Canina lançada com sucesso há 10 anos, tem um personagem trans não binário. Conservadores norte-americanos criticaram a inclusão desse tema em um programa para crianças a partir de 2 anos. No Brasil, tem tal. Tá aí, ó. Só para vocês entenderem, né? Hoje, irmãos, eu falo sobre isso há mais de 20 anos. Você sabe que o Rei Leão, o filme Rei Leão, ele tem muita apologia, né? A magos, a magia, a incentivo que uma criança pode matar. Isso saiu na revista Time, na época da febre do Rei Leão. O Rei Leão, ele incentiva como o Bom Dinossauro. É a mesma história, o Bom Dinossauro com o Rei Leão
são desenhos que autorizam crianças a matar o personagem. Mas veja que no Rei Leão existia uma mensagem subliminar de 3 segundos que formava a palavra sexy e um leão afeminado andando sobre a montanha gera uma poeira e forma a palavra sexy em 3 milésimos de segundo. Nós temos desenhos, eu estou dizendo desenhos antigos. Os desenhos antigos tem também a questão da Pequena Sereia, né, que é um filme pornográfico infantil. A Pequena Sereia é um filme pornográfico infantil. A prova disso é a capa do primeiro desenho da Pequena Sereia, que existem vários órgãos genitais masculinos na capa. Vários órgãos genitais masculinos na capa. E quando a princesa casa, né, a sereia casa com o príncipe, o padre fica excitado. Veja bem, é um desenho animado, carregado de mensagens subliminares. Aí Bob Esponja, você sabe que o Bob Esponja, ele é o garoto propaganda dos homens que gostam de homens nos Estados Unidos, porque Bob Esponja é um desenho totalmente ligado à questão da agenda woke, né? E aí tem muita gente que acha que não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. E aí, irmãos, além do Bob Esponja, o problema hoje, né? Que hoje não tem mais vamos dizer aqui, eu vou mostrar aqui para vocês essas mensagens, né? Hoje você não procura mais mensagem subliminar e o oculto dentro de um desenho. Olha aqui, ó. Esse aqui é a palavra sexo, ó, no desenho Rei Leão que eu acabei de mostrar para vocês. Aí, vamos lá, tem mais. Olha aqui, ó. Ela está nua, a personagem está nua, é um desenho animado. Aí tem os vídeos aqui que eu não posso mostrar por causa de direitos autorais. Olha aqui também, outra mulher nua, isso aqui é Bernardo e Bianca. Olha lá, você está vendo uma mulher nua na janela e eles estão olhando? De 1999, isso aqui é 3 milésimos de segundo. Olha aqui, ó, o casamento da Pequena Sereia, o padre fica excitado. Na capa do filme Rei Leão, aparece uma mulher nua. Olha aqui os órgãos genitais masculinos no Pequena Sereia. Você está vendo? São mensagens subliminares que você tinha que procurar. Você tinha que ir lá e ficar revirando. Olha aqui, ó, o desenho da Minnie e o vestido impróprio. Olha só no que o Mickey está pegando. Mensagem subliminar. Então, são muitas, se você procurar, mas isso, irmãos, muitas das vezes estava ali oculto e a gente procurava, só que hoje você não consegue mais. Se uma pessoa, eu vou dizer aqui, ó, e isso aqui é chocante que eu vou dizer. Uma pessoa que tem um mínimo de discernimento espiritual, ela senta para assistir um desenho com seu filho, ela vê coisas absurdas. Como eu, esses dias eu sentei e o Caleb começou a assistir um desenho, eu comecei a assistir com ele. E eu fiquei no desenho com ele. E depois eu expliquei para ele o que estava sendo dito. Irmãos, é agenda woke pura.
Então, vejam, essa ideia, quantos aqui, eu queria saber aqui que os filhos assistem Patrulha Canina, que já é um desenho dessa geração, né? Que não tinha, irmãos. Eu vou repetir, não tinha. Patrulha Canina não tinha. E agora surge o personagem não binário dentro do Patrulha Canina. Eu digo assim, irmãos, tudo que teu filho assiste que é muito colorido, principalmente aparece muitas cores do arco-íris, deleta. Outra coisa, eu fiquei chocado esses dias, a missionária Raquel estava me mostrando o vídeo de uma cantora gospel, mostrando as roupas e os brinquedos da vida. Daqui a pouco a cantora me puxa uma toalha com baita unicórnio, e ela fala, olha que unicórnio lindo, a cantora, uma cantora muito famosa. E aí, eu fiquei chocado, porque ela é uma cantora muito famosa, pentecostal, cheia de Deus, e ela me mostrando uma toalha com baita unicórnio. Eu fiquei chocado. Por quê? Porque o unicórnio é um mascote, irmãos. O unicórnio é um mascote da comunidade do arco-íris. Então, o unicórnio é como que se fosse o muleto deles. Existe toda uma mística em cima do unicórnio. E aí uma cantora gospel me pega uma baita toalha mostrando com orgulho ainda um unicórnio. Eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado. Por quê? Porque as pessoas não sabem. Só que daí entra o que eu vou falar aqui agora. Irmãos, as pessoas estão tão cegas. Eu falei, se uma pessoa espiritual sentar para assistir os desenhos, que os crianças estão assistindo, elas vão ver ali o que está sendo pregado, porque existe uma pregação em cada desenho. Existe uma mensagem diabólica em cada desenho. Existe uma mensagem diabólica em cada desenho. Então, qual é o problema? Qual é o problema? As pessoas não vê mais o mal onde o mal está. Pode ver qualquer desenho, filme que é lançado, você vai ver um monte de evangélico correndo assistir. Correndo. E aí qual é o problema? Eles não vê mais. Não vê mais ou não instrui mais. Nós estamos vivendo verdadeiramente aquele contexto de juízes, né? Esta geração não conheceu o Deus dos seus pais. Nós estamos caminhando para uma geração que não tem mais compromisso com espiritualidade. Isso é uma prova, eu falei essa semana em live e volto a falar, que as pessoas estão sendo desconectadas de tudo que atribui a Deus alguma coisa. Então, as pessoas estão sendo desligadas do céu e não estão percebendo. E é um alerta que eu dou aqui a todos, né? Crianças com telas na mão estão sendo totalmente desligadas de espiritualidade. É por isso que elas não querem ir para a igreja, não querem ir para o culto, não querem fazer a vontade de Deus, não querem obedecer. É um conjunto de agressividade que a criança vai gerando contra a família, porque família, na mente de uma criança que assiste muito tela, é uma coisa horrível. Igreja é uma coisa horrível, principalmente para quem joga videogame. É horrível.
Então, eu dou esse alerta aqui para vocês, que nós precisamos, irmãos. Precisamos. Em nome de Jesus, despertar. Olha só, a irmã está falando aqui de um filme que tem um boi que o pai morre, ele tem que ficar no lugar do pai para cuidar da galinha. Ele também é o Ferdinando. É o Ferdinando. É ele mesmo. É isso mesmo, a missionária acabou de falar. O Ferdinando, ele se veste de uma pseudo-autoridade, mas todo mundo vê que... Então, veja, irmãos, não tem mais... E o problema é, você está ouvindo aqui, a tua carne está rejeitando o que eu estou falando. Tem pessoas que estão ficando brava. Vocês vê demônio e tudo. Não, é que o teu cérebro não quer reagir contra o mal que está atacando teus filhos. Agora, não tem. Se você já acostumou teu filho com tela, não tente arrancar de uma vez a tela, que é pior. Você tem que instruir e limitar o tempo. Instruir, limitar tempo. Instruir, limitar tempo. Instruir, limitar tempo. Porque se você chegar de confrontando, atacando, você vai perder. Então tem que corrigir com amor e com sabedoria. Então, veja, essa semana, eu vou dizer essa semana, eu tive que exercitar o meu cérebro para brincar com o meu filho Caleb. Por quê? Porque a gente tem muita atividade, e se você ficar nas atividades, você não brinca. Aí eu fui andar com ele, fui correr com ele, fui jogar bola com ele, fiz um monte de atividade com ele. E, para mim, fez bem para mim, eu estou dizendo para mim. Né? Como com os outros, eu conversei, né, com o Pedro Mateus bastante essa semana. Abracei, falei que amo. Por quê? Né? A gente precisa ter tempo e conversar com os nossos filhos. Então, veja bem, é mais fácil você deixar seu filho na frente de uma tela. Agora, entenda, se o teu filho está na frente de uma tela, ele está aprendendo. E o que teu filho está aprendendo? O que é que o seu filho está aprendendo? É isso que você tem que perguntar. O que o Roblox está gerando para o teu filho? O que as séries que ele está assistindo está gerando na psique, na personalidade dele? E se você for analisar o que está gerando, é só destruição. É só maldade. É só maldade. É só maldade. Então, o que você precisa? Ter sabedoria, ter discernimento e brincar com seus filhos, conversar com seus filhos. Lá em casa a gente tem Uno, a gente tem quebra-cabeça, tem o negócio lá que a gente comprou, faz tempo que não brinca, mas a gente comprou aquele negócio de fazer mímica, que você fica com um negócio na testa. Você tem que gerar atividade. E isso, para muitos adultos que também estão viciados em tela, agora vamos pegar os adultos aqui, é cansativo. É cansativo você parar, sair da frente da tela para dar atenção para o teu filho, é cansativo. Cansativo. Você vai, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Você vai ter que sair da frente da tela também, porque tem um monte de adulto que deixa o filho na tela para ele ficar na tela dele também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é um compromisso, meu irmão. Isso é disciplina. Ou a gente muda para preservar a nossa família num ambiente de pessoas equilibradas emocionalmente,
ou as nossas famílias vão viver debaixo de um desequilíbrio emocional. Cada um fechado no seu mundo e ninguém vivendo o mundo de ninguém. Ninguém vivendo o mundo de ninguém. Então, ou os adultos mudam o comportamento para mudar o comportamento das crianças, não adianta nada, irmãos. As crianças seguem exemplo. Eu sempre digo, se teu filho não vê você orar, ele não vai orar. Se teu filho não vê você ler a Bíblia, ele não vai ler a Bíblia. Se o teu filho te vê o dia todo com a cara na frente de uma tela e você dizer para ele não fazer, a mente dele não vai assimilar, porque ele segue exemplo. Se uma criança fala palavrão, a probabilidade de 90% que os pais falam palavrão dentro de casa. Porque os filhos são reflexos dos pais. Eu sei que para alguma pessoa pode ser duro o que eu estou falando, mas é verdade. O teu filho é reflexo teu. Então, precisa haver uma mudança de comportamento. E é de todos. De todos. Todos. Irmãos, olha essa matéria aí, que está aí, ó. Cientistas descobrem como desligar neurônios que causam ansiedade. Olha aí. A gente está vendo a ciência caminhar. Essa semana foi uma das questões da ira de Deus é porque a ciência está indo longe demais. Eles estão querendo, irmãos, tomar o cérebro. Olha aí, pesquisa mostra como a superativação de células específicas da amígdala provoca ansiedade em camundongos e abre caminho para novas terapias. Cientistas espanhóis do Instituto de Neurociências da Espanha identificaram um conjunto muito específico de neurônio na amígdala, área essencial para o processamento de emoções que, quando ficam mais excitáveis do que deveriam, desencadeiam comportamento claros de ansiedade. A descoberta publicada em julho aponta que o responsável altera o tom elétrico dessas células e empurra o cérebro para um estado de alerta exagerado. A investigação começou com a observação de um camundongo com super expressão, exibiam comportamentos considerados típicos de ansiedade, evitavam ambientes abertos e iluminados, mostravam menos interação social e tinham desempenho reduzido em testes que avaliam o reconhecimento de objetos. Segundo os autores, isso acontecia porque a proteína GLUC4 tomava os neurônios mais excitáveis, aumentando o fluxo de sinais elétricos dentro do circuito emocional da amígdala. Para entender, esses neurônios eram realmente responsáveis pelos sintomas. Os pesquisadores reduziram a expressão de GRIC4, especificamente nas células localizadas na região centrolateral, um dos núcleos mais importantes para aliviar as ameaças regulares e respostas emocionais. Quando houve a intervenção genética, foi aplicado, os comportamentos ansiosos diminuíram de maneira consistente. Eu vou dizer assim, irmãos, quer um remédio para controlar a ansiedade? Sai da frente do celular, meu Deus. Sai da frente do celular. Então, muita gente
está ansiosa, está com síndrome do pensamento acelerado por causa de uma sobrecarga gigantesca, mas é gigantesca, de informação. Então, se você for fazer uma pesquisa com você mesmo, quanto do que você assistiu essa semana trouxe edificação e mudou teu comportamento e a tua vida? Eu vou repetir. Quanto do que você assistiu essa semana trouxe edificação e mudou o teu comportamento e deu alguma luz, alguma clareza, alguma ciência, algum conhecimento para a tua vida? A maioria das coisas que o nosso cérebro absorve não serve para nada. A irmã Cavalcante está dizendo como é que a gente tem que ter moderação. Como é que nós vamos assistir sua live? O senhor está mandando desligar o celular? Não, eu estou dizendo, irmãos, tudo tem que ter moderação. Vocês concordam comigo que 90% do que nós vimos, nós assistimos na internet essa semana não edificou em nada a nossa vida? Quem concorda aqui? Tudo que você assiste, tudo que você assimila, não muda em nada. Então, veja bem, se 90% do que eu assisto na internet não mudou em nada a minha vida, significa que eu estou um zumbi digital. Eu estou me alimentando de coisas que não sei nem para que eu estou me alimentando daquilo. Vocês estão entendendo? Eu vou mandar o WhatsApp aí, Manquete. Vocês estão entendendo ou não o que eu estou falando aqui? Não serve para nada. Agora, o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo, presta atenção, criar mecanismo para colocar chip em cérebros. Se você colocar ou você tomar determinados medicamentos para controle de ansiedade, já tem um monte, porque está todo mundo meio surtado, uma geração totalmente dopada. Só que o fim disso, vocês podem ter certeza do que eu estou falando, é criar mecanismos de conexão digital no cérebro, para a gente vai acalmar você. A gente vai liberar você. A gente vai ver você melhor, você vai viver uma vida com mais qualidade. Agora tem um remédio aí, eu nunca tomei esse remédio, é um remédio que gera hiperfoco. Qual é o nome do remédio? Quem pode me auxiliar aí? Eu vi policiais falando que esse remédio é a cocaína, é assim como existe a bebida, o álcool que a pessoa vai lá, que é uma droga liberada, o cigarro é uma droga liberada. No Brasil, agora, a maconha é uma droga liberada, né, que a pessoa pode ter porte de 50 gramas de maconha, então, é uma droga liberada. Esse comprimido que gera o hiperfoco, ele é uma cocaína liberada. Qual é o nome do comprimido que a pessoa toma para fazer, para ler, para estudar, para fazer prova, para criar foco? Alguém sabe aqui o nome desse remédio? O emprego portas abertas, está dizendo, é o Vivance, né? O emprego portas abertas mete... Meu Deus, tem muito, hein? Surgiu vários. Mas é o Vivance, que é o Enquanto Espera, está falando ali, que é um dos mais famosos. Eu tenho um amigo meu que tomou, um psicólogo, e ele parou, tá? Ele parou, porque ele falou que ele já estava viciado. Então, diz que ele te dá um hiperfoco absurdo. Eu acredito que precisa de receita para tomar, não sei. E, segundo a própria polícia, ele falou, isso é uma cocaína liberada. Quer dizer, eles criam drogas
Eles criam drogas para gerar dependência, para que a pessoa ela crie foco ou ela faça coisas, quer dizer, a mente da pessoa está acelerada e eles que aceleraram e eles geraram um remédio para desacelerar e gerar um foco na mente da pessoa. Quer dizer, tudo está por trás, irmãos, a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. As duas estão caminhando juntos, sempre caminham juntos. A alimentícia te inflama todinho. Eu estou aí há uns 10 dias sem comer trigo e arroz. Meu Deus. É uma guerra. Você vê pão, você vê um arroz soltinho na panela. Não é o Rivotril, não, irmã Rosemary. Rivotril é para deixar as pessoas calminhas. O hiperfoco é o Vivance. Mas eu estou lutando, meu irmão, porque inchaço, dores no corpo, é alimentação. Eu já falei aqui para quem tem lúpus, né? A primeira coisa que a pessoa que é diagnosticada com lúpus, que o médico manda cortar, é trigo. É a primeira coisa. Por quê? Porque a pessoa está toda inflamada. Também tem a Ritalina, que tem muita gente tomando. Ó, o Emprego Portas Abertas está dizendo aqui, ó, que existe a lisdexafetamina. É o nome comercial do Vivance. Olha só, é uma prodroga de anfetamina de liberação prolongada. É uma droga. É uma droga. Então, veja bem, você fica todo inflamado. Aí, eu já falei isso aqui para vocês. O teu estômago, o teu intestino é o teu segundo cérebro. Se o teu intestino tá inflamado, a tua cabeça não funciona. Então, está todo mundo doente. Por quê? Porque a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica é a mesma indústria, é a Bayer. E aí o pessoal ama dizer que isso é teoria da conspiração, mas não vai estudar. A mesma indústria que te alimenta é a indústria que te cura. A mesma indústria que te inflama, que te adoece, é a mesma indústria que gera cura. Vocês compreendem isso? Então, existem muitas drogas sendo testadas. Existem os ratos de laboratório, que é os ratos dessa pesquisa aqui, ó. Mas, irmãos, nós somos os ratos de laboratório também. Nós também somos. Nós também somos. Então, veja bem, tudo que é gostoso, por exemplo, refrigerante altamente cancerígeno, batata frita altamente cancerígeno, gorduras altamente... Então, veja bem, o óleo de soja, né, que fala, aquela gordura é um veneno, aquilo... Eu vi uma pessoa falando o seguinte, ela foi limpar a coifa dela por causa da gordura, aquele negócio preto. Aí ela falou, pastor, eu mudei, agora tudo que eu cozinho na minha casa, eu cozinho com gordura de porco. A diferença é absurda. Ela falou que quando ela limpou a coifa dela com o óleo de soja, né? Aquela gordura, e ela falou, tudo isso fica no nosso intestino. As pessoas não percebem isso. Você não consegue tirar, não sai o preto que vai gerando ali. E ela falou que a gordura de porco, é só uma gordura fininha, que ela vai lá, passa o pano e consegue tirar. E ela falou, imagine isso dentro de nós. Imagine isso dentro de nós. A irmã, olha só que interessante a irmã Valéria aqui, ó, a mãe dela já não... A minha mãe já dizia há 30 anos que o trigo não era mais o mesmo, que o pão não alimentava mais. E aí muita gente
Muita gente acha que isso é teoria, mas não é teoria, meu irmão. Isso é a mais pura realidade. O que eu estou falando aqui é mais sério do que você possa imaginar. É muito sério. É muito sério o que nós estamos falando aqui. Irmãos, está acontecendo uma revolução no México. E essa revolução está sendo causada. Eu falei esses dias e volto a falar. Eles prepararam a mentalidade, a mente da geração Z. Eles prepararam a mente da geração Z para gerar revoluções no mundo todo, tá? Deus abençoe, irmã Tassiane, irmã Ana Paula de Fortaleza. Então, veja bem, eu vi essa semana, o México já tinha se preparado, veja, eles colocaram um monte de barricada em prédios públicos porque sabiam que iriam ser atacados. Milhares de pessoas saíram à rua para protestar contra o aumento da criminalidade, corrupção e impunidade no país. Os protestos foram impulsionados por jovens da geração Z nascidos no final do ano 90 até o início de 2010. Mas acabou apoiado por faixas etárias mais amplas, inclusive cidadãos mais velhos e opositores ao governo. O local principal foi a praça central da capital, o Zócalo, com confrontos entre manifestantes. Ele já tinha fechado o mundo. Irmãos, isso é um alerta que o sistema ele manipula, ele prepara, e existem coisas acontecendo agora, veja bem, eles preparam o mundo para o caos. Essa é a fala certa, eles preparam o mundo para o caos. Por quê? Porque existe um grupo de pessoas que estão eu quero mostrar aqui para vocês que teve como é que fala? Teve algo que aconteceu lá no México que eles colocaram e denunciaram vários políticos que estavam envolvidos em corrupção. Não tem aqui. Mas o que está acontecendo? Veja, se a Suprema Corte não consegue, se o Senado não consegue, se os deputados não conseguem, o povo está se levantando. E foi o que aconteceu na COP30 essa semana. Vocês viram o que os índios fizeram? E veja que o índio é base do governo, tá? Os índios, eles são alimentados pelo governo. E os índios se revoltaram contra a COP30, fecharam a entrada, fizeram manifestações. E o Nine está aí no olho do furacão, tem muitas coisas. Essa semana foi a denúncia, né, da nora dele, de uma empresa de educação que foi investigada, pegaram o filho dele, ligaram, uma das pessoas ligadas à empresa estava ligada ao cara que era dono do sítio de Atibaia. É a mesma cúpula, é a mesma coja. E aí você está vendo, né, que está havendo uma manifestação. A geração Z está muito em alta, porque a geração Z derrubou o líder do Nepal, a geração Z criou uma mega revolução no Peru, e a geração Z está agora em confronto no México. Então, o que eu estou dizendo, irmã Cibele,
Cibelinha, o que eu estou dizendo para vocês é que existe uma geração programada já para ir para cima. E eles são usados por quem manda no jogo, tá? Então, quer dizer, se um país não se comporta, automaticamente eles estão preparados para o país se comportar como eles querem. Então, eles vão para cima. Então, o Brasil está aí também, né? Veja que o Flávio Dino, quando houve a revolução lá no Nepal, que muitos brasileiros publicaram que isso poderia acontecer no Brasil também, vocês vão ver que o Flávio Dino queria derrubar e processar e mandou a Polícia Federal investigar quem estava incentivando isso, porque eles têm medo, tá? Eles têm medo. Se eles derrubar a rede social no Brasil, eles vão ver, apesar que isso já desapareceu da pauta, né? Depois daquela reunião com o Trump, você não ouviu mais falar em regulamentação de rede social no Brasil. Então, aos poucos, você vê que tem algo acontecendo. Mas que a geração Z, ela é uma ferramenta do sistema. Ela é. A geração Z está se tornando uma ferramenta do sistema. E isso é uma realidade. Então, eles podem usar para derrubar governos. Governos. Irmãos, a gente viu, está acontecendo algo no Brasil meia... Eu quero colocar aqui para vocês. Que o Lewandowski, ele está se colocando assim, numa posição de não querer, né, classificar o PCC e o Comando Vermelho como células terroristas no Brasil. Então, olha aí, por que é contra classificar o Lewandowski, né? O ministro da Justiça, ele fala, né? O ministro explicou por que não concorda com o projeto em tramitação na Câmara de Deputados que equipara facções criminosas e organizações terroristas. Segundo o ministro, a legislação atual diferencia facções criminosas e grupos terroristas, e ele afirma que o governo não tem interesse em confundir os dois conceitos. Grupos terroristas são aqueles que causam perturbação social, política grave e têm como inclinação ideologia. Isso não acontece com organizações criminosas que são relativamente fáceis de se identificar porque praticam crimes que estão capitulados no Código Penal e na legislação extravagante. Grupos terroristas são organizações de outra natureza e não temos nenhuma intenção de confundir os dois conceitos, afirmou. Ele apresentou um projeto de antifacção, iniciativa que endurece penas para organizações criminosas. O projeto foi encaminhado ao governo por meio da Casa Civil. E aí, irmãos, existe algo que eu também fiquei chocado essa semana, que o Exército Brasileiro
O Exército brasileiro. Eu sempre disse, desde a campanha política, que quem manda no Exército não é o presidente. Mas olha aí, ó. Exército repele equiparar traficantes a terroristas, agressão à soberania. O comando do Exército considera que é um risco para a soberania brasileira por abrir brecha para interferências, equiparar as facções criminosas como PCC e Comando Vermelho a organizações terroristas como pretendem os bolsonaristas para atender Donald Trump. O jornal Folha de São Paulo conversou com 5 generais do Exército sobre condições de anonimato que afirmam que a equiparação pode abrir brechas para que o discurso intervencionista seja usado contra o Brasil por polêmicas mundiais. Então, veja bem, o Exército e o governo não querem. Por quê, meu irmão? Porque se Comando Vermelho e PCC for equiparado a células terroristas, os Estados Unidos podem invadir o Brasil. E como o próprio Múcio disse, o Brasil não tem 30 dias de munição. O Brasil tem munição para 30 dias de guerra. Qualquer país invade o Brasil e toma. Então, veja bem, a gente vê que o sistema, mas isso prova, irmãos, essa movimentação toda prova que existem coisas acontecendo nos bastidores. Essa semana teve a questão do presidente cair do Jeffrey, né? O cara lá que dizem que se suicidou na cadeia, que tinha uma ilha, que tinha e-mails trocados entre o presidente e o cara, já estão limpando a imagem do presidente, dizendo que isso não existe. Existe a questão do escândalo que pegou a família dele essa semana. A gente vê claramente, irmãos, que tem coisas acontecendo. E, na minha visão, tem a ver que a qualquer momento Maduro cai também, né? A gente vê claramente, o Maduro está apavorado. Maduro tem um vídeo dele essa semana, eu quero paz, eu quero paz, eu quero paz. Porque os Estados Unidos está fechando um cerco, e esse cerco que está sendo fechado, na minha visão, ele é contra o comunismo e contra pessoas que mandaram muito já na América Latina e que vão mudar os personagens. O sistema vai continuar o mesmo. Então, aí, ó, como os Estados Unidos cercaram a Venezuela em operação que ameaça o governo. Estados Unidos movimentaram navios, aeronaves, tropas para o Caribe sob justificativa de combater o narcotráfico. O Departamento de Guerra lançou a Operação Lança do Sul quinta-feira. Irmãos, eles cercaram já, né? O Departamento de Guerra dos Estados Unidos anunciou quinta-feira o lançamento de uma operação militar para combater narcoterrorista, provavelmente na América do Sul e no Caribe. O anúncio ocorre em meio ao cerco que militares norte-americanos montaram na região contra a Venezuela. O secretário de G informou que a ação foi batizada de Lança do Sul e será conduzida por militares do Comando Militar Sul, responsável por operações do Caribe e América do Sul. Segundo o militar, a missão tem como objetivo defender os Estados Unidos de droga, eliminar narcoterrorista, e ele especificou o local da ação. Ele não especificou. Ainda não está claro se Lança do Sul é uma nova operação ou a continuação de uma ação em andamento. Em janeiro, o Comando Sul já havia anunciado uma missão com o mesmo nome. O presidente Donald Trump vem justificando ofensivas na região, afirmando que cada embarcação bombardeada representa 25 mil vidas americanas salvas.
Na quarta-feira, segundo o CBS News, o presidente recebeu opções e ações militares contra a Venezuela. Em outubro, Trump aderiu que pretende realizar ataques terrestres contra cartéis de drogas sem especificar os alvos. Bem, não acho que vamos necessariamente pedir uma declaração de guerra. Acho que vamos apenas matar as pessoas que estão trazendo drogas para o nosso país, certo? Vamos matá-las, disse o presidente. No fim de agosto, os Estados Unidos enviaram navios de guia ao Mar do Caribe, além de um submarino nuclear. Depois, caças foram deslocados para o Porto Rico, território norte-americano na região. A movimentação militar, pouco depois, os Estados Unidos dobraram para 50 milhões a recompensa por informações que levam à prisão e condenação do presidente Maduro. O venezuelano é acusado pelo governo americano de liderar o cartel de Los Soles, grupo classificado recentemente como organização terrorista internacional. Nesse contexto, os Estados Unidos podem considerar Maduro um alvo legítimo ao anunciar ataques militares contra cartéis. Autoridades da Casa Branca afirmam que a imprensa americana, sob condições de anonimato, que acreditam que o objetivo final da operação seria retirar Maduro do poder. Então, veja bem, a Venezuela está fechada e existe um vídeo aí de Olavo de Carvalho que está repercutindo que com a Venezuela no chão, e essa semana o Marco Rubio posicionou o presidente eleito da Venezuela, né, para assumir o cargo já. Eles estão se preparando e é questão de dias aí para o fim da ditadura venezuelana. E eu digo, irmãos, venezuelanos do mundo todo estão agora se preparando para voltar para casa. Muita gente não vai voltar porque perdeu tudo, porque o governo tomou, né? Mas existem pessoas que saíram da Venezuela. Eu tenho amigos que são venezuelanos, que saíram de lá, que deixaram parentes para cuidar das suas propriedades, para cuidar das suas coisas, para eles não perderem, porque se tivesse vago imóveis, o governo ia lá e tomava. E agora, eu acredito que com a queda do Maduro, vai haver uma mudança na Suprema Corte, na Câmara de Deputados, senadores, e principalmente no Exército venezuelano. Vai muita gente para a cadeia por esses dias. E com isso abre um caminho no Brasil para que a esquerda não se perpetue no poder. E aí nós já temos aí uma eleição que está batendo na porta, e eu acredito que em 2026, né, um pseudo ser de direita assumirá o Brasil quebrado, destruído economicamente, e novamente o povo vai se dividir. Quanto mais o povo estiver dividido, mais ele é fácil de ser manipulado e conquistado. E quem manda no jogo só muda os personagens. Vocês já ouviram esse adágio, né? É só muda os personagens. A história é sempre a mesma. E enquanto as pessoas não terem uma visão espiritual das coisas, enxergarem as coisas como elas são, principalmente nós, a igreja, irmãos, como a gente tem uma visão limitada das coisas. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem e o livram de todo mal. A Bíblia diz que aos seus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará.
A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que o que temeremos. E aí o salmista, no Salmo 46, ele fala das nações embravejarem, os mares rugirem. E aí o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado sobre as nações, eu serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, glória! Oh, glória a Jesus! Mas as pessoas preferem acreditar que o sistema, que os Illuminati, que a nova ordem mundial, que o diabo, que os demônios são maiores do que tudo isso que eu acabei de falar. Meu irmão, quem está conosco, quem guerreia as nossas guerras, quem peleja as nossas guerras, o guarda de Israel não tosqueneja e nem dorme, o nosso guarda não dorme. Salmo 121, ele não deixará vacilar o teu pé. A Bíblia diz lá: o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e tua saída. Ele diz: o sol não te molestará de dia, a lua de noite. O Senhor será a tua sombra. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, muita gente está ficando desesperada porque os olhos estão na terra. Mas tente enxergar as coisas nas regiões celestiais. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Isso acontecerá no milênio. E nós estamos muito próximo do arrebatamento da ira de Deus e do reino milenial. Eu e você faremos parte da volta de Jesus. Nós seremos galardoados e recompensados pelas nossas obras. Nós estaremos com Jesus, implantando o reino milenial com corpos glorificados. E nós veremos o Senhor sendo exaltado sobre todas as nações do mundo e exaltado sobre a terra. Creia no poder dessa palavra, em o nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar pela sua vida, pela sua semana. Glória a Deus. Glória a Jesus. É verdade, deveria ter. As pessoas não querem hoje ouvir falar de eternidade, muito menos de Nova Jerusalém, muito menos de juízo, muito menos de milênio, mas deveríamos aprender muito sobre isso. Nós deveríamos nos entregar a essa palavra, nos render a essa palavra. Glória a Jesus. É muito grande o que nos aguarda diante de tudo que está acontecendo na Terra. É muito grande, irmão. O que Deus projetou para nós é muito grande. O que Deus tem reservado para nós é muito grande. Não existe nada nessa terra que se compara ao que Deus tem preparado para nós. Que se compara ao que o Senhor tem reservado para nós. Oh, glória a Jesus. Então, tudo aqui na terra fica muito pequeno quando você enxerga as coisas. Quando você consegue enxergar as coisas pelos olhos espirituais. O mundo se prepara para ir e para o anticristo, e eu e você. Está chegando o dia que Mateus 8:11 vai se cumprir. Aleluia. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão comigo na mesa, com Abraão, Isaque e Jacó. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão comigo na mesa, com Abraão, Isaque e Jacó. A qualquer momento nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. Aleluia. De frente com o amado da nossa alma. Após 7 anos e nós estarmos lá, nós vamos descer com ele no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso.
Glória a Deus. Nós veremos o anticristo e o falso profeta serem lançados vivos no lago de fogo. Nós veremos todos os reis da terra na batalha do Armagedon se prostrar diante de Cristo. Nós veremos o diabo sendo amarrado por 1000 anos. Nós veremos todos que se sujeitaram ao sistema da besta serem exterminados pela palavra que sair da boca de Jesus. Nós veremos Jesus sentado no trono de Davi, regendo todos os povos com vara de ferro, Apocalipse 12:5. E nós estaremos lá com o corpo glorificado. Aleluia. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu creio no poder dessa palavra. Glória a Jesus. Tudo que eu citei agora, por último, está em Apocalipse 19. Leia depois, está tudo escrito, meu irmão, que vai acontecer conosco. E muitas das vezes as preocupações, se a esquerda permanecesse, a direita, irmão, são tudo personagens, são todos sistemas governados pelo anticristo por uma permissão de Deus, para que se cumpra o que está escrito ao nosso respeito. Aleluia. Vamos nos despertar, irmãos. Vamos nos despertar, porque a nosso encontro com Ele está mais perto do que imaginamos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa live de domingo. Eu quero pedir a tua bênção sobre todos os teus servos, tuas servas. Senhor, está muito perto. Aleluia. O dia de nós vermos Jesus como Ele é, e que essa viva esperança venha acender na nossa alma. Ó Deus, não permita que a ansiedade, o desespero venha tomar conta da nossa mente, do nosso coração, porque maior é o Senhor que está conosco. O Senhor peleja as nossas guerras. Nós somos a menina dos teus olhos, Senhor. O Senhor tem zelo da nossa vida e da nossa família. Traga um despertamento, um avivamento, um quebrantamento, em nome de Jesus, e manifesta sobre nós o teu poder, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, que essa semana seja marcada por milagres, que essa semana seja marcada por sinais, por prodígios, por maravilhas, que o teu nome e o teu reino seja glorificado, Senhor, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não esqueça de abençoar o projeto Arrependa-se, de comprar seu número do Fusca Missionário. Eu quero sortear esse Fusca dia 10. Agora o site está acima, você entra lá no site, 3 números é R$100. 3 números é R$100, então você vai entrar no site, você escolhe a quantidade de número que você quer, daí está o valor aqui embaixo, aí você faz o pagamento e o site vai te dar os números. É o site que vai selecionar os números para você. Em nome de Jesus, esse Fusca vai para a sua garagem. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.